Ok, minha gente, já de volta, último bloco conversando com a Mônica Medrado. Lembrando que a semana que vem os candidatos a prefeito vão estar aqui a partir de segunda-feira. Mônica, voltando para o interior, a gente tem problemas lá no interior e eu queria saber a sua visão disso, né? Que eu estava falando de uma universidade para o homem do campo, né? Um curso para o homem do campo. Isso. E eu queria saber a tua visão de futuro, que lá também é um foco turístico muito grande. A Tere Friburgo, por exemplo, são 68 quilômetros com 68 hotéis, quase que mais que um por quilômetro, que tem as pousadas. Exatamente. Tudo vem daquela raiz que eu falei desde o início da entrevista, né? É ter um plano municipal realmente de agricultura familiar, né? E que atenda aos interesses, às demandas dos agricultores, das pessoas que produzem, né? E, para isso, a gente tem que ter uma estrutura de governança também. Então, vários municípios, por exemplo, acredito que pelo menos 1.000 a 1.000 e poucos municípios já vivem essa experiência de terem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que estão, inclusive, fazem aderência ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, porque o combate à fome é uma questão nacional, que pega o país inteiro. E, óbvio, que tem questões pontuais, como, por exemplo, melhoria das estradas para a distribuição dos alimentos, melhores condições também de assistência técnica para os produtores, para que eles tenham acesso a novas tecnologias, ajudar o produtor da agricultura familiar a fazer a transição da sua produção para uma produção agroecológica. Então, benefícios fiscais também, criação de benefícios, enfim, para ajudar o produtor, rural. Então, assim, são uma série de medidas, mas que todas elas estão elencadas dentro de um planejamento maior, com a participação realmente da sociedade. Eu friso isso porque essa é a marca. A gente tem que fazer as coisas de forma participativa, de forma democrática, de modo que a população possa opinar sobre todas as políticas públicas da prefeitura. Um dos grandes problemas do interior, aliás, do município num todo, né? Mas já que a gente está no interior, vamos entrar e sair de lá. Um dos grandes problemas do interior é a saúde. Hoje, se uma pessoa, um turista, estiver dentro de um hotel e precisar de um atendimento urgente, ele não tem. Ele morre. Ele não tem, porque até chegar aqui, em alguns lugares, vão dar 40, 50 quilômetros. Então, ele não tem. O que poderia ser feito no interior, e já vou para um outro assunto, que é um hospital público, que Teresópolis pede muito um hospital municipal. Perfeito. Olha, a saúde é vital, né? É uma questão fundamental. Como é que uma cidade com 170 mil habitantes não tem um hospital público? E eu acho o seguinte, eu acho que essa questão de você ter um hospital público, hoje você tem, inclusive, ajuda do governo federal, você pode ter ajuda, inclusive, do governo do estado para criar o hospital. O que falta? Falta vontade política para realmente querer construir um hospital. Falta determinação para definir prioridades. Por exemplo, não pode ter só uma única unidade de pronto atendimento, a UPA, uma única só, na cidade inteira, que funcione 24 horas. Isso é uma coisa absolutamente temerária. Como é possível, né? E você tem que ter mais postos de atendimento primário, espalhados pela cidade como um todo. Então, é mais UPA, mais postos de atendimento, obviamente que isso vai ser feito pela administração municipal, então você tem que também ter mais servidores para prestar esse serviço nas unidades de atendimento. E, no caso de um hospital público municipal, que é urgente para ontem, você consegue recursos, né, via governo federal e governo estadual, e também recursos próprios, e a administração tem que ser feita pelo servidor público municipal, sem dúvida alguma. Eu ia te perguntar, quem administra um hospital? O servidor público municipal, não tem como. E, para isso, você tem que ter concurso. Então, você vê que a gente está sempre esbarrando nos mesmos problemas, que é a espinha dorsal da prefeitura, que é realmente um quadro de carreira condizente com a população da cidade, que está em torno de 170 mil habitantes. Tá, eu vou voltar a um assunto que isso pega todo o município.
Nós tínhamos 26 agentes, você já falou, um concurso público. 26 agentes na Guarda Municipal, isso é um dos absurdos. É um absurdo. Que acontece aqui em Teresópolis. 26 agentes para a cidade inteira. Nós temos uma cidade com sérios problemas de mobilidade urbana. Tá? E isso pega interior também. Tá? Eu quero que você fale sobre mobilidade urbana. Eu preciso voltar. Cidade e interior. Porque o homem do campo também tem um sacrifício enorme para chegar na cidade. Estradas ruins. Mas é isso exatamente. Solução. É a melhoria das estradas. As estradas, elas, isso aí é a via de acesso, é o canal. Como é que você vai universalizar acesso? Como é que você vai distribuir mercadoria? Essas Mas cadê estradas. o dinheiro para isso? Mas o dinheiro existe, tem que ter vontade política e determinação de prioridades para você saber que você tem que ter estradas que possam circular os carros. Isso é prioridade, isso. Isso é prioridade. Recursos. Olha, nós já estamos com um orçamento que já chegou na casa de 1 bilhão. 1 bilhão e 70. 1 bilhão e 70. Então, como é que a gente não pode pensar que não tenha dinheiro? Agora, a gente tem que definir as prioridades. E quando a gente precisar de parceria, a gente faz parcerias. Agora, uso de recurso público para que ele seja adequado, para que ele seja, digamos assim, democrático, para que ele atenda realmente a maioria da população, ele tem que ser planejado, tem que estabelecer prioridades. E aí eu volto para a questão do planejamento anterior, o grande planejamento municipal. Porque as secretarias, elas são unidades orçamentárias onde elas vão executar. Mas tem que ter um planejamento prévio. Por exemplo, agora em 2025, obviamente, a gente vai ter dificuldades, porque o orçamento de 25 já foi feito, em 24 já foi aprovado pela Câmara. Então, mas a gente não vai poder fazer nada, não. Vamos fazer exatamente o planejamento 2025 para que nos anos posteriores a gente tenha mais mobilidade para aplicar os recursos aonde tem que ser aplicado. Olha, você está falando muito na questão da mobilidade, eu queria introduzir um assunto que é vital, que é a questão da segurança, sobretudo para nós mulheres. E a questão das políticas das mulheres, que é longe de ser considerado uma coisa minoritária, minoria, não. A mulher é maioria na população, ela é maioria no número de eleitores, isso, assim, no país inteiro. Né? E, no entanto, todas as políticas de mulheres que você possa desenvolver, em termos de segurança, moradia, mobilidade urbana, para que ela possa transitar de noite, que ela tenha ônibus de noite, que tenha iluminação pública na parada do ônibus, enfim, essas questões pontuais. Para isso, você precisa ter uma integração entre as secretarias, porque não basta ter só uma secretaria de mulher para garantir que você realmente vai ter políticas que vão garantir segurança para ela, que vão garantir defesa. Você tem que também envolver a saúde. Você tem que envolver a saúde, sobretudo para as mulheres jovens. A quantidade Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Jovens, meninas de 14, 15 anos engravidando, gravidez precoce. Aliás, eu queria te passar uma informação aqui, que sempre que eu passo as pessoas ficam escandalizadas. No último relatório, 18º, se eu não me engano, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram divulgadas várias informações sobre o aumento da violência doméstica, né, contra as mulheres, e aí incluída a violência física, psicológica e os estupros. A partir disso, neste relatório estão elencadas as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes que têm o maior índice de casos de estupros. Eu falo isso todo dia. Isso é uma coisa que me deixa... Inclusive estupro de vulnerável, de criança. Exato, perplexo. A única cidade do Rio de Janeiro que consta nesse ranking, sabe qual é? Teresópolis. Está em 35º lugar. Esse dado eu não tenho. Isso é um absurdo. Agora, eu estou falando não em números absolutos, estou falando comparativamente ao número da população. Como eu converso muito com o delegado, até ontem eu estive com ele, ele é um cara que trabalha muito em cima do caso da mulher e da criança. Né? Ele mesmo vai, no mando dos agentes, ele mesmo vai. O senhor conhece Baker? Tá? Ele ele trabalha muito nisso. E ele sabe que Teresópolis é muito alto esse índice. E não se faz absolutamente nada. Por outro lado também,
a mulher, ela se esconde muito. É o medo. Ela está acuada. Ela não tem acolhimento da assistência social devida. Não que o funcionário da assistência social não queira dar esse acolhimento, mas ele é pouco. E são muitas mulheres. E 70% dos casos são cometidos no ambiente familiar. E as crianças, olha, entre 10 mulheres que são estupradas, 6 mulheres têm até 14 anos. E isso é um absurdo. Isso é inegociável. E saber que Teresópolis está nesse ranking, a única cidade do Rio de Janeiro, são mais de 5.500 municípios. Isso tem que ser realmente uma prioridade do governo. E o que a vice-prefeita faria? A vice-prefeita vai trabalhar junto com o prefeito para que a gente possa estruturar as secretarias que estão ligadas a mulheres, que é praticamente quase todas, é transporte, é saúde, é educação, é assistência social, para realmente implementar políticas públicas e treinar os nossos servidores a acolherem as mulheres que sofrem violência doméstica, que correm esse tipo de risco, porque elas não podem nem sair de casa. Elas precisam ter acesso a trabalho para terem autonomia e poderem sair de casa e abandonar os seus maridos que são violentos. E carregar seus filhos. E vão para onde? Vão morar na rua? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. São vários pontos de uma cadeia muito grande, mas isso a gente vai fazer. E você buscaria apoio externo, sem ser o governo? Veja bem... Eu quero dar exemplo. Você buscaria, por exemplo, a igreja. Poderia ajudar num processo desse? Olha, eu acho que isso depende muito. Porque, na verdade, a gente quer que essas mulheres sejam respeitadas nos seus direitos mínimos, nos seus direitos básicos. Então, qual é o direito da mulher? É ter a sua autonomia, é ter a sua independência. Então, vai depender muito da organização, de como ela vê o papel da mulher dentro da sociedade. Porque, senão, a gente vai passar informação truncada. Eu não estou dizendo que a gente não possa contar com a ajuda, com a parceria de igrejas, desde que essas igrejas elas estejam cientes e respeitem as diretrizes que nós vamos dar, enquanto governo, do que é respeito às mulheres. Por exemplo, a questão do aborto. Já há casos, a legislação já permite que a mulher que sofreu um estupro, ou que corre risco de vida, ou do feto, ela possa fazer o aborto. E o governo tem que garantir. Eu, quando falei igreja, por experiência que eu tenho, já de algum tempo, ela se sente mais à vontade falando com o líder da igreja do que indo numa delegacia, por exemplo. Por isso, olha, até na Secretaria da Mulher tem essa eu dificuldade. entendo, mas isso tudo é mudança de mentalidade que só vai vir fruto de um processo de conscientização que não é rápido, é lento. Ela tem que ser conscientizada, ela tem que sentir segurança que, quando ela for na Secretaria de Assistência Social, ela vai ser atendida por uma servidora, por uma mulher que entende de direitos reprodutivos. Ela vai na Secretaria de Saúde, ela tem acesso aos remédios contraceptivos. Então, ela tem que sentir essa segurança. Mas isso é trabalho de formiguinha, né, Hélio? Não é da noite para o dia. Então... Deixa eu mais uma vez falar o seguinte, gente. Pessoal que está nas redes sociais, eu não estou entrando em rede social porque tem coisas que vocês comentam aqui que eu não posso falar na televisão. Né? Em rede social pode, mas em televisão não. E nessas entrevistas eu não entrei em rede social. Eu fico só acompanhando aqui para ver o que vem de relevância, mas eu não posso entrar em rede social. Eu quero muito agradecer a tua participação. Tá? Foi muito bom tê-la aqui. Preciso de você depois, para a gente continuar falando. Com certeza. Pode contar comigo. Você entrou numa área que eu não entrei essa semana, né? Que é a área da mulher. É extremamente importante isso, é uma coisa que eu falo quase que diariamente aqui no programa, o bem que me acompanha há muito tempo. Eu luto muito por isso, luto muito, mas... Que bom. É pouca gente fazendo isso aqui em Teresópolis. É muito pouca gente, com certeza, é pouca gente. Por isso que a gente precisa realmente ter concurso público. E quando a gente consegue atingir, hoje, por exemplo, uma pessoa hoje me procurou. Quando você consegue atingir, você tem que buscar na iniciativa privada algum tipo de ajuda. Tá? Aliás, eu quero agora Vanésio do Super Gasbras. Vanésio, meu irmão, olha, muito obrigado por tudo que você fez por ontem e hoje.
tá? Vanésio do Super Gasbras. Muito obrigado, irmão. Foi muito, muito bom o que você fez. Guarda esse nome, Vanésio do Super Gasbras, parceiro nosso aqui do programa. Então, te convidar para você vir mais vezes aqui. Foi muito bom tê-lo aqui. Agradeço muito, realmente, ter vindo aqui, ter tido essa oportunidade. Desculpe se eu fui muito prolixo, se eu falei demais. Não, mas o show é seu, o programa é seu, você que tem que falar. Mas, e assim, muito eu agradeço demais o seu acolhimento, muito mesmo. Deixa eu ver, o Gilberto, a relação dessa semana. Quem nós conversamos de segunda a sexta-feira está ali, dos candidatos a vice. Nós encerramos hoje com a Mônica, né? Mônica Medrado, foi o Rico Portilho, Davi Serafim, doutor Afap, doutor Maurílio e hoje a Mônica Medrado. A partir de segunda-feira, agora são os prefeitáveis. Esses foram os vice-prefeitáveis. Então, a partir de segunda-feira, a gente começa com Leonardo na segunda-feira, Madricano na terça, Júlio Rocha na quarta, Beixan, que está aqui com a gente, está aqui presente, prestigiando o programa, na quinta-feira, e o Alex Castelar na sexta-feira. A gente vai para o comercial, daqui a pouco o Vanderlei e ainda tem novidades no programa hoje. Vamos embora, tchau, volto já.